Olá, pessoal, bom dia. Semana passada eu passei para vocês a atividade do livro, da página 114, e eu vou colocar para vocês agora o gabarito para dar uma olhadinha, porque alguns enviaram a resposta, eu só dei o ok, tá? Então, assim, para vocês conferirem direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Foi trabalhado um poema de Ferreira Goulart. Ele é um modernista, traduz-se. Lindíssimo poema, fácil de interpretação, tá? Na primeira questão, já vem perguntando o seguinte, já colocou dois trechinhos pra gente e veio perguntando assim, que figuras de linguagem há nesses versos? Explique como eles ocorrem. Uma parte de mim é todo mundo e outra parte é ninguém. Uma parte de mim é permanente e a outra parte se sabe de repente. Então, qual vai ser a resposta? Aparecem aí duas figuras de linguagem, certo? Colocamos aí a primeira metáfora. A metáfora faz o quê? Uma comparação. É uma parte de mim é todo mundo e a outra parte ninguém. São tentativas da conceituação das partes do eu lírico. Quer dizer, ele faz essa comparação aí, né? Uma parte dele, faz se comparando, né? A metáfora faz a comparação sem ocorrer o como ou o qual e etc. E a antítese? A antítese, ela é uma figura de linguagem que ela aparece nas oposições, sentido contrário. Aí colocamos aqui só para vocês memorizarem. Todo mundo e ninguém. Olha que contradição. Permanente e de repente, né? Uma coisa permanente, uma coisa de repente aconteceu rápido demais. Então vamos lá. A número 2 fez a seguinte pergunta: indique os versos do poema em que esses mesmos recursos foram empregados. E a gente vai observar que todo o poema ele é constituído com os mesmos recursos. Aí a gente vai olhar lá mesmo no poema. Simples demais, olha. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão, quer dizer, multidão, solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, a outra delira. E assim a gente pode extrair esses pedacinhos e colocar lá no número 1 na letra B, tá? O outro que eu grifei também, uma parte de mim é vertigem, outra parte linguagem, tá? Aí, ó, tem um pedacinho ó, de vida ou morte e por aí vai, certo? Eu só grifei esses, podem colocar esses lá que está certo, ok? Agora nós vamos para o número 2. No 2, a letra A perguntou assim: em que consiste a tradução mencionada no poema? 2, letra A. Tradução, próprio trabalho. É a tradução que do próprio trabalho de criação artística, que consiste em extrair elementos da experiência cotidiana e real e uni-los a elementos como criatividade, intuição e sensibilidade. Usou isso aí o quê? O tempo todo do poema, certo? O 2, letra B. Considerando a resposta anterior, responda qual é a importância da antítese na construção do poema. A antítese, vocês podem olhar lá nas figuras de linguagem lá atrás, nas explicações, mas ela vem falando da oposição, né? Dessa coisa contrária que existe o tempo todo. A antítese, ela aproxima os dois universos básicos da criação artística. Quais são eles? É o mundo real e o mundo da invenção. Então, ela vai aproximar aí o mundo real e o mundo da invenção, certo? O próximo agora, a letra C. E a questão 3 perguntou o seguinte: levando em conta a interpretação dada ao poema, identifique as funções da linguagem predominantes no poema. Então vamos lá. Resposta número 2, letra C, a última atividade do livro. Olha só, aparecem aí
três funções da linguagem, certo? A primeira que aparece é a função poética. Uma vez que o poema ele expõe em destaque a própria linguagem, os recursos de construção. Como assim? Os poemas eles têm a rima, têm essa musicalidade, então por isso que é uma função poética. A outra que eu falei que aparece é a função emotiva. O quê? Vai expressar o quê? A emoção. Pois o eu lírico, fazendo uso dos pronomes e os verbos em primeira pessoa, ele procura o quê? Traduzir-se, né? Busca esse desejo, esse sentimento aí. E a última é a função metalinguística, pois o poema trata do recurso, do processo de construção artístico, incluindo a criação poética. A criança, como assim? Essa metalinguística ela vai explicar a palavra, ela vai explicar esse código, essa palavra propriamente dita, certo? Então vai aparecer a função poética, a emotiva e a metalinguística. Então a gente sempre destaca as que mais predominam, ok? Por hoje, a atividade do livro de hoje é só. Um beijo a todos.